No livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 22 até o 42, a Bíblia diz: Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está doente, à beira da morte. Rogo-o que venha e lhe imponha as mãos, para que ela seja curada. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o acompanhou, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito, à mão de muitos médicos, gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Imediatamente lhe estancou a hemorragia. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Respondeu-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e está curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, somente creia. E não permitindo que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar-lhe, disse: Por que vocês alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que vieram com ele, e a entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Amados, essa história nos apresenta pelo menos 3 sofredores: o pai, a filhinha e uma mulher. Porém, entende-se que o sofrimento, ele não atinge unicamente a pessoa que está sofrendo. Ele atinge também as pessoas que estão ao redor. Então, certamente, não só aquele homem, não só aquela menina, não só aquela mulher, mas os seus familiares, os seus amigos, todos sofriam. Por quê? Porque o sofrimento é algo inevitável, o sofrimento é para todos e atinge não apenas o sofredor, mas atinge também os que lhe rodeiam. Além de ser inevitável, o sofrimento ele pode servir para 2 coisas: ou para o bem ou para o mal, dependendo da reação do sofredor. Na antiguidade existia um grupo de filósofos gregos, por nome estoicos. Esses filósofos, eles ensinavam e defendiam que a melhor forma para você evitar uma dor enorme diante do sofrimento era você não dar asas às emoções, ou seja, você restringir as suas emoções o máximo possível. Por exemplo, se alguém estava casado, ele não deveria amar tanto a esposa. Por quê? Porque sabia que tudo era passageiro, ele poderia perder a esposa. Então, para evitar que ele sofresse, ele não amava tanto. Da mesma forma, os filhos, os demais familiares, os amigos. Então, eles se bloqueavam de tal forma que não expressavam amor ou outro tipo de sentimento para evitar que na morte ou na separação ou na qualquer coisa trágica que ocorresse, eles não sofressem tanto. Mas na atualidade, há uma diferença. As pessoas atuais, eles acham o sofrimento simplesmente traumático, uma coisa irreparável, uma tragédia na vida. Por exemplo, para o homem atual,
O sofrimento, ele tira aquilo que a pessoa mais ama. E por isso, ele deixa as pessoas com dor, com trauma. E também, ele não vê razão alguma para o sofrimento atual. Eu me lembro, no ano de 2013, eu estava fora do Brasil, eu estava na Europa. E ali desencadeou a grande crise. Uma crise terrível, empresas fechando, o desemprego se ampliando. E foi terrível, foi uma grande onda de suicídio. Por quê? Porque para eles, perdendo um meio de subsistência, eles perdiam tudo. Então a vida não tinha sentido. Dessa forma é que o homem atual ele reage diante do sofrimento. Porém, o cristianismo é diferente. Jesus, ele dá uma atenção especial para aquela mulher. Aquela mulher estava há 12 anos com hemorragia, um fluxo de sangue. Para a sociedade, ela era tida como imunda. Eles não davam atenção para aquela mulher, com certeza contaminado pelo pensamento grego. Mas aquela mulher toca em Jesus, querendo ser curada, e veja que Jesus estava acompanhado do líder principal da sinagoga, um homem de nobre reconhecimento social, mas mesmo assim, ele não rejeita aquela mulher. Aquela mulher tinha gasto tudo com os médicos, era uma mulher pobre, considerada imunda, rejeitada. Ele para em função daquela mulher e ele fala docilmente a ela, ele fala ao coração daquela mulher, ele permite que aquela mulher abra o coração a ele, que aquela mulher derrame toda a sua alma diante dele. Então entenda, Jesus não tinha em si o pensamento estoico e também ele não tinha em si o pensamento do homem atual. O cristianismo diz que devemos amar as pessoas, devemos amar os nossos familiares. O cristianismo, a base, a essência do cristianismo é o amor. Você pode demonstrar os seus sentimentos, as suas emoções. O povo atual, eles rejeitam Deus simplesmente pelo fato de não aceitarem um Deus que pode tudo, um Deus que é amor, e esse Deus permitir o sofrimento. Então as pessoas, elas não entendem isso, e elas rejeitam Deus devido a isso. Mas entenda, Deus tem um plano. Deus sempre tem um plano diante do sofrimento. No momento em que ele para, aquela família angustiada, o pai angustiado, porque a sua filhinha estava morrendo, mas mesmo assim, Jesus parou para dar atenção à mulher, interrompeu o percurso. Com certeza aquele pai se angustiou, mas amados, Jesus vê o que nós não vemos. Aquela mulher precisava da cura espiritual e Jesus permitiu que ela fosse curada. Não era suficiente a cura física, ela precisava abrir o coração até Cristo. Mas veja, enquanto isso, alguém chega e fala: olha, não incomode mais o mestre, a menina morreu. Mas amados, Jesus sempre tem um plano. Observe que aquele homem tão bondoso, o homem que mais fez maravilhas quando esteve aqui nessa terra, ele aliviou as dores dos sofredores, ele curou os enfermos, ele alimentou os famintos, ele fez sorrir aqueles que estavam chorando, ele trouxe a vida àqueles que estavam mortos. Ninguém mais, com apenas 33 anos, mataram Jesus, crucificaram de forma tão cruel. O mundo não entendeu, as pessoas não entenderam. Por que daquilo tudo, um homem tão bondoso morrer? 1 Coríntios 23, a Bíblia diz que aquilo foi escândalo para o judeu, loucura para o grego. O judeu não entendia, ele não entendeu, porque a cruz levantada no madeiro era algo para criminosos, para malfeitores, e para o judeu que tinha os deuses extremamente poderosos. Que loucura era essa? Um Deus morrer? A cruz continua sendo escândalo, mas entenda, foi o maior ato de amor de Deus pela humanidade. Foi a coisa mais grandiosa que ocorreu. A Bíblia diz que Deus tem um plano. Se não fosse a cruz, se não fosse a morte de Jesus, a humanidade estava para sempre condenada à perdição. Deus tem um plano diante do sofrimento. Jó,
Jó ele não sabia por quê do seu sofrimento, da sua dor, mas Jesus tinha um plano para Jó. A história de Jó confortou milhões de pessoas e Deus devolveu tudo em dobro para Jó. E a vida dele, depois do sofrimento, não foi mais a mesma. Tudo mudou. Amados, Jesus Cristo é a solução para a dor. Jesus vai até a casa da menina. Alguns começam a zombar, a criticar. Muitos incrédulos. Mas Jesus fala, Talita, cumi. É uma forma afetuosa, uma forma amorosa. Quer dizer que soa mais ou menos assim, querida, levante. Amados, Jesus é muito amoroso. Ele ama. E apenas com duas palavras, a morte é vencida. Aquela menina volta à vida. E há ali uma grande celebração, um grande espanto. Aquela que estava morta, estava diante do autor da vida. E ele fala, levanta-te. E ela levantou dos mortos. Jesus, ele tem um plano de sofrimento. Ele fez algo maior. Ele trouxe à vida aquela que tinha morrido. Mas o importante é que entenda, além da cura física, ele fez o principal. Ele salvou. Ele salvou a mulher do fluxo de sangue. Ele salvou aquela menina. E ele salvou a família daquela menina. E muitos ali que estavam ao redor também foram salvos. O plano de Jesus diante da dor que assola o mundo é simples. Ele quer salvar. Amados, pessoas perecem porque vivem totalmente sem dor, sem sofrimento. A geração atual é a geração onde as pessoas mais rejeitam a Deus. Por quê? Porque uma boa parte das pessoas vive isentas de sofrimento, de dor. A dor não é tanto como no passado. Até nas cirurgias existe anestesia. A mulher vai ganhar menino, dificilmente tem a dor de parto. Por quê? Porque tem anestesia. É um mundo confortável. E as pessoas estão rejeitando Cristo. As igrejas estão se fechando para Deus porque vivem uma espécie de zona de conforto. Enquanto os cristãos do passado todos enfrentaram dores, perseguição, a igreja atual vive de uma forma cômoda. E por isso a Bíblia diz que Jesus está à porta, querendo entrar, e a igreja com a porta fechada diante dele. Mas entenda, por que Jesus curou aquela mulher e por que ele ressuscitou aquela menina? Porque pouco tempo depois dali Jesus foi ferido e ele também foi morto, mas ele ressuscitou. Amados, o sofrimento nos leva para Deus. O sofrimento nos leva para aquele que unicamente pode enxugar nossas lágrimas. Deus abençoe você, sua família, abençoe todos nós. Que o Senhor nos console nas nossas dores e que nós venhamos a entender que toda dor, que todo sofrimento tem um propósito. Não é Deus o causador da dor. Não foi Ele que trouxe a enfermidade para a mulher, não foi Ele que levou a morte para aquela menina e nem a enfermidade e nem a dor para aquele pai, mas Ele levou o alívio, a cura e a salvação. Oremos. Ó Senhor, meu Deus, querido, nos ajuda a entender o Teu amor, a Tua graça, a compreender, Pai, o Teu propósito diante de tudo que nos sobrevém. Que venhamos a entender, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados por Ti e que tem um propósito. Que misericórdia nós nos abençoa. É o nome de Jesus. Amém.